A Fundação Luiz Almeida Marins Filho tem uma série de vídeos, depoimentos, né? Uma série de vídeos documentários sobre a história da educação em Sorocaba e região. E hoje, com muito prazer, nós estamos aqui para conversar sobre a história da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Então eu estou aqui com o Dr. Edgar Steffen, com a doutora Diana Thanos, com o Dr. João Aguiar e com a Idalina, que fez enfermagem e é esposa do Dr. João. Já perguntei se eles se conheceram na faculdade, disse que era antes da faculdade, mas se formaram no mesmo ano. Então é com muito prazer, nós vamos fazer aqui uma conversa, porque a história da Faculdade de Medicina de Sorocaba é incrivelmente interessante e muito importante para a história da educação no Brasil inteiro. E é isso que eu queria comentar. Então aqui conversando com vocês, como é que começa, doutor Edgar, a faculdade? Como é que ela começa? Qual é o início dela? A Faculdade de Medicina, na realidade, começou na Sociedade Médica, quando o presidente era o Dr. Clóvis Machado de Araújo. E aventaram a hipótese de se formar uma faculdade em Sorocaba. E a ideia foi encampada pelo Dr. Galberto Moreira, que era prefeito na época. Que era prefeito, e ele então iniciou as negociações para que Sorocaba tivesse uma faculdade. E foi para facilitar que eles colocaram a nova escola médica sob os auspícios da Pontifícia Universidade Católica. Já nessa época, já no começo. Já nas preliminares. Né? E foi feita uma fundação que englobava a prefeitura, a Indústrias Votorantim, a Diocese de Sorocaba. E essa fundação é que, junto com a PUC, com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cria a faculdade. Agora, para mim, a coisa mais interessante nessa criação foi que, um determinado ponto, precisava o aval do presidente Dutra. Então, o Galberto Moreira se deslocou para o Rio de Janeiro com o grande parceiro dele, que era o padre André Pieroni. Isso. E eles foram tentar uma entrevista com o General Dutra. O Dutra, não é? E claro que não conseguiram. Então eles alugaram um táxi e ficaram no trajeto que o Dutra, que era madrugador, andava com seus seguranças saindo do catete. E quando o Dutra saiu, os seguranças jamais imaginaram que aquele padre que ia ao encontro dele seria um agressor, um terrorista, coisa covarde. Aí, com isso, eles se aproximaram, conversaram com o Dutra e o Dutra prometeu e assinou. Olha só. Doutora Diana, vamos lá. O que a senhora lembra desse comecinho? Esse comecinho foi muito difícil, mas eles indicaram o professor de anatomia da USP, que é o professor Odorico Machado de Souza, que era livre docente. E eles tinham já a ordem da ministra da Educação para começar a faculdade em 1950. E esse professor Odorico, muito bom, muito profundo, e ele disse que não, que a escola não estava preparada. Então ele veio até aqui e esse ano de 50 ele ficou preparando algumas peças anatômicas para começar a faculdade. Então não impediu. E aí começou a anatomia e histologia,
com o professor Humberto Cerruti. Certo. Então eu digo que o genoma dessa faculdade foi muito precioso, nobre, porque eram os livres docentes da USP que vinham aqui lecionar. Eles vinham ensinar e não pensavam em ganhar. Olha só, que interessante. Doutor João, e aí, o que o senhor lembra? É uma pena, eu lamento muito que não esteja presente nessa reunião tão agradável o nosso colega falecido Dilton de Oliveira, que, sendo natural aqui da região, da cidade, eu não sei se ele nasceu em Sorocaba ou Votorantim. Votorantim. Ele era muito ligado às tradições e aos costumes e a história de Sorocaba. Ele poderia dar muito mais pormenores do que nós estamos dando aqui. Em todo caso, é uma pena que ele não esteja. A faculdade precisava ficar sob o controle universitário de alguma universidade. E assim é que foi fundada a Faculdade de Medicina de Sorocaba sob os auspícios da Universidade Católica de São Paulo. Mais tarde, quando nós já estávamos formados, é que a universidade, ou um pouco antes, não me lembro bem, eu creio que um pouco antes, encampou definitivamente a faculdade e instalou-a completamente no âmbito de universidade. Isso é muito interessante, porque o Edgar Steff pode até complementar essas informações. Nós, quando nos formamos, alguns de nós já tinham arrumado indicação para emprego e precisávamos do diploma. Certo. Só que os papéis da incorporação da faculdade à universidade não haviam chegado ainda lá no Ministério da Educação e Cultura, que era o nome daquele tempo. Não é? Então, os papéis que estavam lá ainda eram sob os auspícios. Então, deu trabalho para alguns colegas que precisavam do carimbo, do Ministério e outras coisas mais, para convencer o Ministério que a faculdade estava regularizada. Isso aconteceu pouco tempo depois. O Edgar pode até confirmar para mim. Não, e vocês vão ver, não é? Aí na tela, né, ou agora ou daqui a pouco, que a nossa produção vai mostrar a ata em latim, né, doutor Edgar? É uma cópia da ata em latim, né, falando lá da Pontifícia Universidade Católica. Aquela é a ata de instalação da faculdade. Aquela é a ata de criação. De criação da faculdade em 1951. 1950. Ah, 1950, exatamente, como vocês estão vendo aí. É preciso não esquecer que foi a primeira faculdade de medicina do interior do Brasil. Do Brasil, olha. E uma coisa que eu gostaria de complementar as informações suas é o seguinte. Do ponto de vista de fundação, a Faculdade de Ribeirão Preto, da USP, foi criada em 1948. Certo. Só que a de Sorocaba acabou funcionando em 1951 e a da USP só passou a funcionar em 1952. 52. Então Sorocaba foi a primeira mesmo. E um argumento que eu acredito que pesou na balança do MEC para a autorização é que a nossa região é muito perto do ramal da fome. E a maioria dos municípios, grande parte, não digo a maioria, mas grande parte dos pequenos municípios não tinham sequer um médico itinerante. Certo. E isso deve ter pesado para a autorização. Isso. Porque os municípios vizinhos de Sorocaba e da região, só os maiores como Itapetininga, Tatuí, Capão Bonito e
Itapeva, esses ainda tinham, mas os pequenos municípios eram carentes completamente. Olha, deixa eu explicar a vocês. Quando o doutor Edgar falou do ramal da fome, é porque a estrada de ferro sorocabana, que saía ali da estação em São Paulo, da Júlio Prestes, vinha com um carro-restaurante só até Sorocaba. E daqui para frente não tinha mais o carro-restaurante. E esse ramal, né, da estrada de ferro que ia para esse interiorzão todo, era chamado ramal da fome, porque você tinha que comer antes do carro-restaurante que parava em Sorocaba. E esta sempre foi a região mais pobre do estado de São Paulo, né? Essa nossa região é de Sorocaba, esse sul, né? Do estado de São Paulo, que vai chegando ali na divisa do Paraná. Então, o que o doutor Edgar está dizendo é que provavelmente o MEC tenha colocado a Faculdade de Medicina de Sorocaba para funcionar antes a de Ribeirão Preto da USP, exatamente pela maior carência de médicos nessa região. Então, e aí, doutora Diana, como é que foi o começo, as aulas, vocês como alunos, como que era? Bom, nós tínhamos aula de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. E quando o Edgar escreve nos seus artigos, que confirma que foi um dos cursos de medicina melhores do mundo que nós recebemos, eu estou de acordo com isso. Que coisa, né? Realmente. Eles vieram realmente para ensinar. E eles não só ensinavam a ciência, mas como formavam a personalidade médica. Entendi. E tem uma curiosidade, doutora Edgar, do exame psicotécnico que tinham que fazer para poder entrar. Como é que era essa história? Todos nós fomos submetidos a um exame psicotécnico para testar a nossa vocação. Acho que as 2 ou 3 primeiras turmas. Então, temos que escrever uma autobiografia, detalhada, e éramos submetidos a um teste pela Lareira, que foi era uma associação. Agora, o professor Odorico que trouxe. Né? Isso. Foi o Odorico que trouxe. João lembra disso, né, João? Sim. Aliás, é uma pena que não tenha continuado esse exame e que hoje, por exemplo, a faculdade que está sendo fundada lá no grande hospital de São Paulo, no Albert Einstein, eles fazem de outra maneira, evidente e atualizada, mas estudam a personalidade, a capacidade instrutiva do candidato a médico, para não formar apenas profissionais da medicina, técnicos, mas sim só, né? Técnicos. Obrigado pela palavra correta. Técnicos, não para isso, mas pessoas dedicadas à alma da profissão, a ser pessoas dignas de serem imitadas. Nós tivemos professores de alta capacidade ética, que até hoje recordamos com saudades as aulas, os conselhos e os conceitos que eles nos deixaram. Quais os professores que mais marcaram a memória de vocês, a formação de vocês? Bom, quase todos. Quase todos. Muito poucos é que a gente já esqueceu, assim, mas o grande cabedal contido nas instruções que nos transmitiram não permite que nós os esqueçamos. Isso mesmo. Agora, só uma pergunta. E a senhora, como que era o curso de enfermagem? Como é que foi? A senhora que é formada lá na mesma faculdade. Maravilhoso, na minha opinião. Foi uma das coisas mais agradáveis e importantes que aconteceu na minha vida. Valeu a pena. E como que era? Como é que funcionava? Eram os mesmos professores? Tinha alguma... Na maioria eram os professores e também tinha as professoras, as enfermeiras que acompanhavam. Por exemplo, se tinha dermatologia, tem enfermagem em dermatologia. A clínica era o professor,
a enfermagem era a enfermeira. E assim nós fomos seguindo. Um curso valioso, importante, que me deu um conhecimento fora de série, uma experiência para a vida muito importante. Maravilha. Na minha opinião, toda moça devia pelo menos fazer um ano de curso de enfermagem. Antigamente tinha a tal da puericultura, não era isso? Que as pessoas tinha. que eram uma forma das mães, né, aprenderem alguma coisa, né? Nas escolas normais tinham né, alguma coisa de puericultura. Agora, e depois todos viraram professores da mesma faculdade, é isso mesmo? Não diria todos, mas uma boa parte, uma vez formado, saiu para o exercício da profissão. Certo. João foi para Oswaldo Cruz, eu fui para Piedade, outro foi para o Mato Grosso, outro foi para uma cidade perto de Jaú, Bauru. Né? E depois de algum tempo a gente voltou já com a experiência de clínico geral, de médico de família, né? E fomos nos dedicando às respectivas especialidades. Certo. Em relação aos professores, eu queria fazer destaque, não é? Além do pessoal da cadeira básica, que eram os postulantes à cátedra da USP, e todos eles conseguiram, por isso que tivemos um excelente curso, mas houve professores de destaque, como, por exemplo, o professor Zé Ramos de Oliveira Filho. Não adiantava marcar treino de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, no dia em que ele estava presente, porque ninguém ia. Preferia assistir a aula dele e o show que ele dava na Ele era professor do quê? De propedêutica médica, que nos ensinava. Um outro destaque que merece ser dado era o professor Mignone, tido como professor normal na USP, né? Para nós, ele se organizou de uma forma tal que ele, no domingo, ele reuniu seus assistentes lá em São Paulo e trabalhava as aulas que iam ser ministradas, tanto por ele como pelos assistentes. E nós víamos, então, as patologias de uma forma da forma macroscópica, depois a mesma patologia na forma microscópica, em cima do que eles davam em aula teórica. Até hoje, João Aguiar testou, a Diana não vale, porque ela trabalhou com histologia a vida inteira. Mas eu com o João Aguiar, que trabalhamos em outros setores, até hoje somos capazes de reconhecer tecidos e tecidos alterados dentro das limitações que se pode ter 60 anos depois. E aí, doutora Diana, como que é? É uma característica importante de formação da personalidade médica. O professor José Ramos, nós éramos 8 alunas no primeiro ano, mulheres. E quando nós fomos para o terceiro ano, nós começávamos a entrar no hospital, nas enfermarias. Então, ele chamou as meninas, as alunas, e fez umas recomendações. Vocês agora, de hoje em diante, vão entrar num ambiente sofredor. Então, não venham pintadas, nem com joias. E as unhas absolutamente cortadas. E se tivesse um pouco longo, eles não deixavam examinar o paciente. Olha só. E até hoje, os nossos alunos que comemoram 50 anos, 60 anos de formato como nós, dizem que os alunos de Sorocaba ainda são referência em relação à propedêutica, por causa do professor José Ramos. Como cuidar do paciente. Eles diziam, o paciente é como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho. Olha só. E aí, doutor João, o senhor lembra? Eu vou aproveitar
a alça que a Diana está me dando e lembrar uma coisa. O professor Zé Ramos ensinava de verdade e era auxiliado por 3 médicos de Sorocaba, que eram os assistentes. Tinham muita dedicação, ensinavam o que sabiam, procuravam estudar aquilo que ainda não sabiam, e muitos deles, vários deles, deixaram de receber o ordenado durante muito tempo, porque a escola não tinha como pagá-los. Por isso que eles fazem parte da minha memória como heróis da faculdade. O professor Zé Ramos ensinava a auscultar o coração, percutir o tórax, palpar a barriga, palpar o abdômen. Então a gente tinha que manter as unhas curtas, porque o professor Zé Ramos ficava olhando como é que ficava o abdômen depois que você punha as mãos, para ver se ele ficava sinal de unha. Olha só. E aqueles que erravam o método, erravam a técnica de exame, recebiam uma lição de técnica para aprender a examinar. Hoje, os médicos esqueceram de conversar com o doente, porque na maioria dos casos, estou falando maioria, não sou particularmente, maioria dos casos, a doença do paciente é contada na história que ele nos narra e depois os poucos exames técnicos que a gente pode fazer resolvem a maioria das doenças comuns. O Edgar Steffen, que fez pediatria, pode acabar de complementar essa informação. Na verdade, as estatísticas que nós temos no Brasil são bem comprovadas. 80% das patologias que levam o indivíduo até um consultório saram com, sem ou apesar do médico. Se o médico não atrapalhar, a diferença é que nós éramos obrigados a perceber que um pulmão não estava funcionando direito pela percussão, pela ausculta, pelo famoso 33 lá. Hoje ninguém mais faz isso, porque tem raio-x em todo lugar. Aliás, o raio-x já caiu, já tem tomografia em todo lugar. Lá. Então, mas para nós, que exercemos durante um tempo a pediatria não, a medicina, que isso, a todos nós isso aí, os nossos diagnósticos foram baseados na técnica de ausculta, na técnica de interrogatório e na técnica de exame. E só depois que a gente pedia exames para firmar o que a gente pensou, tá? E dificilmente éramos enganados por isso. Temos um nível de erro. E aí, doutora Porque Diana? a clínica é soberana. A clínica. É soberana. E hoje, a formação que vocês veem nas faculdades, sem nenhuma particularização, nem acusação, ela perdeu muito dessa formação. Ele virou muito tecnicista, qual é a maior crítica que pode se fazer? Hoje eles não pegam no doente, como o Dr. João comentou, não palpam, não auscultam, então a clínica para eles não é soberana, e para nós foi. Então conhece-se um bom médico, aquele que pede poucos exames e receita poucos medicamentos. Olha Por quê? só. Porque ele examinou o doente. Então hoje há muitas queixas que chegam no consultório, o médico não levanta os olhos para olhar. Ele fica só escrevendo e olhando o computador dele. Agora, é verdade que até a formação na faculdade está se fazendo com bonecos, não pode muito mexer com cadáveres, não pode muito... tem um monte de coisas politicamente incorretas, que não pode mais nada. Isso é verdade que está É acontecendo? verdade.
a Previdência Social, a Seguridade Social de maneira geral e outras condições do momento, faz com que não haja doação de corpos para a faculdade. Além do que, não é fácil você conservar os corpos, mesmo com outros líquidos menos mal cheirosos. O cadáver sempre tem essa dificuldade de oferecer um odor desagradável para quem examina. Nós tivemos anatomia por 2 anos. Primeiro a chamada anatomia sistêmica e no segundo ano a anatomia topográfica, que, convenhamos, as duas podiam ser fundidas logo de cara, mas era a didática do momento ter essa divisão e com isso tivemos 2 anos. Podia tudo ser realizado realmente em 1 ano, no máximo 3 semestres, porque, na minha opinião, um semestre tem que ser dedicado à neuroanatomia, que é difícil. Nós temos que compreender uma porção de fenômenos, localização de partes essenciais do cérebro e assim por diante. Não é no relance que se aprende isso. Existem até livros só de neuroanatomia, separado do restante, porque a neuroanatomia realmente é importante. Então, mas tudo isso evoluiu. Eu não posso pedir hoje que se faça um ensino, se proceda o ensino da medicina nos moldes que nós tivemos, mas realmente a Diana Edgar tem razão, não é mais como nós aprendemos. Eu gostaria de contar uma curiosidade assim, mesmo. Hoje, não tem mais o cidadão indigente, mesmo aquele morador de rua, ele não pode ser usado simplesmente porque ele é morador de rua, depois que falece. Ele, só se ele deixar a autorização da família, se pode. E é tão difícil a questão de cadáveres hoje, que contaram-me recentemente que nos Estados Unidos eles anunciam que tem partes do corpo para serem dissecadas. E os subespecialistas naquela parte pagam para usar aquele ombro, aquele joelho, aquela coxa femoral. E o primeiro cadáver a primeira pessoa que morreu em Sorocaba, no hospital de tuberculose, morreu e levaram, seria o primeiro cadáver de Sorocaba. Já estava pronto para ser dissecado quando a família chegou e levou embora. Tem o nome dela até hoje lá. Olha que interessante. Agora, como que foi o começo, Dr. Linneu Matos Silveira? Como que foi a participação do padre André Pieroni? Como é que foi esse começo, assim? Como é que ele... qual é o papel do Dr. Linneu? Como é que foi o primeiro corpo diretivo? Como que foi na faculdade? O professor Linneu, posso dizer que deu sangue para a faculdade. Prejudicou até a vida particular, consultório. Ele foi uma pessoa muito bem indicada. E ele foi o primeiro diretor? Foi o primeiro diretor. Foi o primeiro diretor, tá. Técnico, respeitado na medicina do Estado. Ele era vice-presidente da APM, né, da Associação Paulista de Medicina. E toda hora a faculdade tinha problemas, ele tinha que se deslocar. Ele se deslocou com prejuízo da sua clínica e
seguramente com prejuízo à sua saúde. Claro. Teve um infarto muito grande. E o padre Pieroni, que era assim uma figura lendária, pelo menos na minha infância, qual era o papel dele com aquele chapelão, aquela batina, como que era? Foi um professor O excelente. padre de Pieroni tem sua lembrança deixada em várias áreas de educação de Sorocaba, de instrução, tanto na faculdade de medicina, como na faculdade de filosofia, né? Isso. Todo mundo sabe que ele trabalhou para construir o ginásio de esportes. Isso. Ele ia de batina, arregaçava a batina, e martelo e prego na mão, e acabou ajudando a construir o ginásio. Então, tem participação efetiva na instrução universitária de Sorocaba. Deixa esse legado como lembrança da sua atuação aqui, sendo que ele não é brasileiro, é italiano, era italiano, né? Até eu estive em São Paulo com o Alberto Moreira, quando ele foi ver como é que ele regularizava a nacionalidade dele, porque ele tinha desejo de participar da vida política em favor de Sorocaba. O que resolveu lá, não sei. Eu me lembro só que nós somos a segunda região militar, eu precisava ir a São Paulo, e o Gilberto me ofereceu uma carona no carro da prefeitura, nós fomos, e eles foram lá resolver. O padre De Pieroni esteve presente em todas Todo o ensino superior de as escolas de Sorocaba. Sorocaba. Agora, Eu diria assim, comparando a faculdade com uma criança, isso. o padre Pieroni, ele participou da gênese, do pré-natal, Sei. mas não da poricultura. Entendi. Agora, que recados, assim, para a gente terminar, porque este nosso documentário vai para as escolas de Sorocaba, né? E Sorocaba e região, em São Paulo. Que recado vocês dariam? Eu vou pedir 2 recados. O primeiro recado para os novos estudantes de medicina, os médicos que estão se formando. Qual é o recado que poderiam dar, o conselho que poderiam dar da altura da experiência de vocês, dos anos de vocês? E o segundo recado é para os jovens que estão estudando hoje com esse mundo cheio de internet, né, esse mundo de redes sociais, de fake news, esse mundo complicado. Qual é o recado, né, que a gente pode dar a eles? Então, começando pela doutora Diana, para começar com as mulheres. O primeiro recado que eu dizia sempre para os alunos: o médico é o profissional do estudo. No momento que ele parou de estudar, ele está regredindo. Então, ele tem que ser o estudioso eternamente, porque há certas atuações de medicina que já são obsoletas e ele não entende mais. E outra coisa, olhar a medicina como um ideal sacerdote. O médico é bem comparado ao sacerdote, porque ele não tem tempo para nada. Ele deixa a família, deixa uma festa de família para atender o sofredor. É esse conselho que eu daria para eles. Agora, dona Idalina, para começar com as mulheres, qual é o seu conselho? Falando para os jovens hoje que exercem a enfermagem, fazê-lo com amor. Porque cuidar de um paciente precisa de muito amor, de muito carinho, de muita ética, coisa que parece que esqueceram hoje ou não aprenderam. E isso é muito importante. Tratar da pessoa como se fosse ela própria. Quando eu fiz enfermagem, estava acontecendo muito a paralisia infantil, a tuberculose. Então, nós tratávamos daqueles jovens com estado agudo mesmo. Muitos morreram porque era difícil, sofreram muito com a doença. Eu estive até em São Paulo fazendo
um estágio com pulmão de aço para poder cuidar da paralisia infantil, né? A Santa Lucinda ganhou um aparelho e algumas enfermeiras foram até o Hospital das Clínicas, lá no Godoy Moreira, nessa parte, e lá nós ficamos um mês nos preparando para poder atender as pessoas com paralisia alta. Graças a Deus, nós não tivemos conhecimento do uso do aparelho, porque não houve casos. Na época foi combatido a paralisia e conseguiu-se, né, vencer a fase. Então, toda essa história, eu acho que precisa muita dedicação, muito amor, porque a gente não tem tempo. Hoje, um profissional tem horário para entrar e para sair no hospital. Na época que nós estudávamos, não tinha. A gente entrava de manhã, às vezes chegava no final do dia, não tinha plantonista, tinha que enfrentar o plantão, e assim nós íamos. Então, eu acho que enfermagem é uma dedicação total, no sentido exato da palavra, né? Muito bem. Doutor João, A doutora seu Diana, conselho. desculpe, a doutora Diana tocou num assunto muito interessante. Realmente o médico precisa, se não estiver em cima da hora, pelo menos na ante-hora. Pior do que isso não pode ficar, porque as coisas mudam. A minha esposa acabou de citar dois assuntos interessantes. Você sabe o que é um pulmão de aço? Eu não sei. Você já ouviu falar em pneumotórax? Não. Pneumoperitone? Então, os medicamentos, as técnicas, enfim, tudo que se usava no tempo em que nós aprendíamos já está fora de moda, ou não existe mais. Já foi substituído por coisa melhor. Eu me lembro bem que a eletrocardiografia, que agora é uma coisa banal no sentido de que qualquer um pode fazer, pouquíssimos médicos tinham o aparelho de eletrocardiografia com o qual você resolve um grande número de problemas do coração, mas não existia. Então nós precisamos estar a par do que acontece. A minha neta, que fez residência em oftalmologia, faz hoje cirurgias que eu nunca imaginei fazer. Eu nem sei como faz. Ela aprendeu a fazer a residência médica. Isto fora minha filha, que também é oftalmologista e fez residência, dominou a técnica. É uma cirurgião de olhos muito superior à qual eu fui. Então, realmente, a doutora Diana tem máxima razão em dizer: ou você se atualiza ou você deixa de ser médico. Isso mesmo. Doutor Edgar. Bom, a minha visão é um pouquinho diferente dos meus colegas, mas concordo com tudo que eles falaram. Na verdade, nós não somos mais sacerdotes, nem o nosso curso hoje é o melhor do mundo. Por quê? Simplesmente o mundo evoluiu. Para a nossa época, nós tivemos um curso espetacular. Para a nossa época. Atualmente, a medicina se tornou tão complexa e que não implica mais em exame físico e sacerdócio, mas implica em muito estudo, em muita dedicação, e não pode jamais esse estudo e esse treinamento ser ignorado. Né? Por quê? Corre entre estudantes sem aquele folclore. Eu não faço colegial porque eu tenho que fazer cursinho mesmo. Então eu gozo o colegial e faço o cursinho. Eu entro na faculdade, bom,
faculdade também está cheio de professor chato, está cheio de matéria que não tem interesse. Né? Então, eu gozo a vida acadêmica, que hoje é fervilhante e até perigosa, né? E deixo para estudar na pós-graduação, né? Porque hoje tem até cursinho para entrar na residência. Tá? Na verdade, minha gente, o que a Diana falou é certo. É estudo, 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 para que saiba, acompanhe o progresso da profissão e saiba fazer diagnósticos precisos. E ao lado disso, sacerdócio, 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 para não visar só o lucro desta profissão, esquecendo que a maioria da população, eu estimaria isto, na nossa região, seguramente 40% não tem recursos para uma simples consulta. Mas eles têm o direito à vida, eles têm o direito à saúde, eles têm o direito à nossa atenção. A atenção, o mais insigne médico que seja o mais douto, com milhares de horas de treinamento, ele precisa olhar para esse paciente como um ser humano que está lá pedindo a sua proteção, a sua atenção, pedindo que lhe dê a chance da sua sobrevivência. Muito bem, gente. Olha, vocês vejam que beleza, né? Nós tivemos aqui esses depoimentos bonitos sobre a vida, né? Vocês vejam que, na verdade, o que a Fundação quis fazer foi pegar a história da Faculdade de Medicina de Sorocaba como um álibi só para ouvir a sabedoria dessas pessoas que estão aqui, né? Do alto dos seus 80 e 90 anos já, que é muito importante, né? E vocês vejam que os conselhos que eles dão são aqueles conselhos que a gente, em todas as áreas, gente, hoje não é mais só na medicina. Se você não estudar, se você não se dedicar, se você não participar de congressos, se você não se atualizar, você fica uma pessoa completamente à margem, né, do desenvolvimento, à margem do progresso, e você daí fica alguém que não consegue servir, porque o ser humano foi feito para servir. E se você vai servir sem estar preparado para servir, às vezes é melhor que não sirva, não é verdade? Então é muito importante isso que a gente ouviu deles. E eu vou fazer a eles uma última pergunta. Afinal, gente, o mundo está melhor ou pior? Nem melhor, nem pior. Diferente. Diferente. Doutora Diana. Eu concordo com ele. A gente tem muita coisa boa nesse mundo. Muita coisa boa, doutor João? Eu endosso a opinião dos dois colegas, é isso mesmo. E aí? Eu discordo. Eu acho que o mundo progrediu bastante, mas eu tenho saudades das coisas passadas. Porque nós tínhamos, parece que, mais responsabilidade, mais força de vontade. O que a gente isso tem... eu estou falando. Exatamente. O que a gente tem discutido, né, na Fundação é que houve uma evolução científica e tecnológica muito grande e nem sempre o ser humano conseguiu acompanhar esse passo, né? Então, pessoas muito emocionalmente imaturas, não é? Pessoas que às vezes são seres humanos, né? Parece que a gente esqueceu um pouco da evolução do ser humano como gente, né? E é isso que a gente ouviu aqui desse pessoal maravilhoso. Então, muito obrigado a todos, né, por essa contribuição à Fundação e à Educação de Sorocaba e região. E eu queria, sozinho, nem que seja sozinho, dar uma salva de palmas aí, né, para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu, gente.